Muito bem, então pessoal, agora vamos fazer então uma gravação de instalação do Windows Media Services no Windows Server 2003 R2. Eu tenho uma VM aqui com Windows Server 2003 R2 e tenho mais uma VM aqui com Windows XP com Service Pack 3. Que esse será meu cliente. Então notem, eu vou fazer a instalação, eu vou ter que ter em mãos o CD de instalação do Windows Server 2003. No caso, eu vou ter que ter em mãos esse CD de instalação. Vou pegar aqui na minha máquina virtual o CD de instalação do Server 2003. Eu poderia muito bem clicar aqui em instalar componentes opcionais do Windows, mas eu vou fazer de outra forma também. Eu posso ir em iniciar, todos os programas, ferramentas administrativas, assistente para configurar o servidor. Eu poderia vir aqui, clicar em avançar e para que ele me mostre uma lista de funções que eu já tenho no sistema operacional e no sistema do servidor. Eu poderia instalar por aqui também o serviço do Windows Media Services. Então, de todas as funções, eu tenho servidor de arquivos, servidor de impressão, mas eu não tenho servidor de fluxo de mídia configurado. Eu poderia muito bem clicar aqui em avançar, mas também eu posso ter uma terceira forma para configurar isso aqui. Eu posso iniciar, painel de controle, adicionar ou remover programas, adicionar ou remover componentes do Windows e selecionar as seguintes opções nas caixas de diálogo. Nessa nova caixa eu vou selecionar aqui, clicar aqui e vou selecionar Windows Media Services. Vou clicar em detalhes e aqui eu tenho o administrador do Windows Media Services para web. Daí no caso aqui eu teria que ter o Internet Information Services instalado. Essa instalação do administrador do Windows Media Services para web, eu vou configurar isso no Internet Information Services mais tarde. Eu vou configurar então agora, vou clicar aqui para instalar o Windows Media Services e o Snap-in do Windows Media Services. Eu poderia muito bem clicar aqui também em agente de log de difusão seletiva de anúncio, mas isso aqui eu vou deixar também para mais tarde. Notem que eu vou instalar então o Windows Media Services e o Snap-in. Vou clicar em avançar. Ele vai fazer toda a configuração e vai carregar os sistemas de arquivos para fazer a instalação do Windows Media Services no Windows Server 2003 R2. O ideal é ter em mãos o CD de instalação do Windows Server e caso ele peça, você também precisa do CD de instalação do R2, do Windows Server 2003. Ele concluiu com êxito o assistente para configuração desse serviço. Agora eu vou iniciar todos os programas, ferramentas administrativas, Windows Media Services. Aqui eu já tenho a administração do Windows Media Services em Wanderson Server. Notem que aqui eu já tenho as propriedades. E agora para mim fazer a configuração eu tenho soluções de problemas aqui. Eu clicando aqui em Wanderson Server, eu tenho aqui esse botão para parar o serviço. Esse botão aqui ele vai negar as novas conexões. Aqui eu tenho na guia monitor essas configurações aqui atuais. Eu vou clicar na guia divulgação, eu poderia localizar um parceiro de divulgação clicando aqui. Na guia propriedades eu posso clicar, marcar essa opção aqui, mostrar todas as categorias do plugin. Então aqui eu tenho as configurações, nesse lado a categoria do plugin e aqui as propriedades do plugin. Então eu vou na guia autorização, eu poderia muito bem clicar aqui, autorização de lista de controle de acesso NTFS. Autorização de endereço de IP, que está desativado, e autorização de lista e controle de acesso dos pontos de publicação, que isso aqui é umas configurações de quem vai ter acesso ao Windows Media Services. Clicar aqui para registro em log do cliente do Windows Media Services, ele vai fazer um registro em log de todas as pessoas que se conectarem a esse fluxo. Ele vai ficar nessa pasta aqui, System Root, System32, Log Files,
Windows Media Services barra Windows Media Services e vai estar aqui .log. Eu poderia muito bem aqui selecionar uma outra pasta, outro arquivo, e para mim ativar ou desativar um plugin, eu vou clicar aqui para ativar. Ele vai esperar um pouco, vai carregar aqui para fazer a ativação do registro em log de cliente, que no caso todo mundo que se conectar vai estar registrado o endereço de IP que se conectou. Então a notificação de eventos eu poderia ativar, ó, aqui esse plugin é a parte mais importante, que eu tenho autenticação de usuário anônimo. Eu poderia muito bem aqui deixar esse usuário, mas eu prefiro colocar o administrador nesta conta aqui. A senha do administrador pode ser tanto a senha do administrador como a conta, uma conta administrativa do servidor também, poderia ser. Eu vou clicar aqui em aplicar e OK. Agora todo mundo vai ter acesso anônimo, né? E também aqui eu tenho autenticação de negociação de Windows Media Services e autenticação de IGEST, que daí é outra coisa. Gerenciamento de cache ou proxy, eu também tenho essa opção aqui. Agora essa opção de protocolo de controle, eu tenho o protocolo de controle de servidor HTTP, que está desativado, eu poderia muito bem ativar, ou então selecionar uma outra porta. Eu poderia muito bem ativar essa opção, mas só que daí no caso, se eu ativar essa opção, a pessoa vai poder digitar HTTP no navegador e vai poder ter acesso a Windows Media Services. Eu posso ativar clicando aqui. Eu tenho protocolo de controle de servidor de MMS. O MMS, a pessoa vai digitar MMS, o endereço de IP do servidor, e no caso ele vai usar a porta padrão 1755. Eu tenho o protocolo de controle de servidor RTSP, esse aqui você não desativa. Você pode desativar esse aqui, MMS, daí no caso a pessoa que digitar MMS não vai conseguir conectar, somente por HTTP. Se você tiver instalado Windows Media Services com o Internet Information Services, você vai precisar configurar o servidor HTTP com uma outra porta que não seja 80 para não dar conflito com o Internet Information Services. Aqui em limites eu posso limitar as conexões do player, eu posso limitar as conexões de distribuição de saída, limitar a largura de banda, limitar a largura de banda por entrada, e enfim. Aí no caso, para mim selecionar, eu posso selecionar o valor e digitar um valor aqui do lado que seja para fazer a limitação da conexão com esse servidor. Analisador de mídia, eu posso deixar isso aqui tudo ativado, não tem problema nenhum. Isso aqui também é ativado, isso aqui também é ativado. Na guia de introdução, aqui ele vai pedir para mim testar o servidor também. Posso testar isso aqui também. Soluções e problemas aqui, todos os logs que você tiver algum problema com a conexão ou com a transmissão de dados, você vai ter o registro em log aqui. Gerenciamento de cache ou proxy, esse aqui você pode ativar para ter suporte a cache ou proxy. E aqui os pontos de publicação. Aqui eu tenho, por padrão, eu tenho um ponto de publicação. Para mim fazer o gerenciamento desse ponto de publicação, eu clico nele. E aqui na guia monitor, eu posso permitir novas conexões clicando aqui. Agora ele está permitindo as novas conexões. A fonte eu vou selecionar os arquivos que vão estar para fazer a conexão de saída do servidor. Então todos os arquivos que eu tiver aqui, eu posso clicar em alterar e colocar um local. Clicando em procurar, eu posso clicar em um local para que venha ter os arquivos de mídia. Pode ser Windows Media Video, ASF, então você pode ter vários arquivos de mídia clicando em alterar e buscar a pasta, ou então clicando aqui, ó. Se eu clicar aqui em diretório em ordem aleatória, ele vai tocar esse aqui, depois vai tocar esse aqui de baixo, depois esse aqui do meio e em ordem aleatória. Esse aqui ele vai ativar o diretório em loop, isso significa que ele vai terminar a playlist, ele vai iniciar a playlist aqui, vai terminar a playlist aqui, e quando ele terminar a playlist aqui, ele volta para a playlist inicial aqui.
Na guia divulgação, eu posso ter usar o conteúdo adicional com esse ponto de publicação, né? No caso, eu posso usar um conteúdo aí para colocar como inicial, né? Anunciar, esse aqui é o nome que vai ser o ponto de publicação, digamos, ó, MMS, o endereço de IP do servidor, ou então o nome NetBIOS, né? No caso é Wanderson Server, e o nome da música ou do arquivo que tiver aqui. As propriedades, você vai clicar na guia propriedades e vai ter na categoria geral, ativar cache rápido, ativar cache por servidores de cache ativado, ativar acesso ao conteúdo do diretório usando caracteres Coringa. Se você tiver renomeado algum arquivo que não tiver que tiver caracteres Coringa, é importante você ativar essa opção. E habilitar a iniciação rápida avançada, isso aqui você pode deixar desativado mesmo. Autorização. Como lá na propriedades aqui você já permitiu que o acesso NTFS já está ativado e a lista de controle já está ativado, você não precisa ativar isso aqui no servidor, nesse ponto de publicação. Então, já que está ativado aqui no geral, então você não precisa ir manualmente em cada um dos pontos de publicação para fazer isso. Você pode fazer isso diretamente aqui em Wanderson Server. Registro em log você pode ativar. Notem que o registro em log, ele vai registrar em log todas as conexões que se conectarem a esse servidor de fluxo de mídia do Windows Media Services. Agora ele está ativado. E essas funções aqui, como elas já foram ativadas aqui em cima, então não é necessário ativar aqui embaixo com esse ponto de publicação. A mesma coisa vale para autenticação. Se você autenticou o usuário aqui em cima, você não vai precisar autenticar o usuário nesse ponto de publicação, porque ele já está autenticado no geral. Mesma coisa para guia limite, sem fio, cache de proxy e especificar as credenciais, você já especificou no início. A mesma coisa aqui para sample broadcast. Quando você tem esse ponto de publicação por broadcast com difusão, esse aqui é por demanda, esse aqui é por difusão. Então você pode clicar aqui para iniciar esse ponto de publicação. Esse botão serve para desconectar todos os clientes. Esse aqui ele vai reiniciar todos os computadores, né, que estão aqui. Vai me dar uma estatística exibindo o monitor de desempenho. Na guia fonte ele vai me dar os arquivos que estão sendo executados agora. E a divulgação. Aí eu tenho aqui, ó, MMS, o nome NetBIOS. Eu vou copiar esse aqui, /sample broadcast. E as propriedades. Então, iniciar o ponto, esse aqui posso ativar. No caso aqui eu tenho aqui a autorização que ele já está permitindo lá do início. Registro em log é a mesma coisa. Notificação de evento é a mesma coisa. Autenticação é a mesma coisa. Tudo isso aqui é a mesma coisa porque é o que está aqui em cima. Ele já definiu as propriedades de todos os pontos de publicação que você criar aqui embaixo. Agora vamos testar o fluxo de mídia. Vindo aqui em fonte e clicando nesse ícone aqui de testar o fluxo. Ele vai conectar a mídia, no caso, ó, MMS Wanderson Server /sample broadcast. Ele vai levar um tempinho para ser executado, porque ele já está terminando o ponto de publicação aqui. Mas eu vou no meu cliente XP e vou digitar a mesma coisa no Windows Media Player aqui. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito nesse ícone aqui, arquivo, abrir URL, MMS, eu vou digitar aqui MMS. Notem que aqui já entrou aqui o meu ponto de publicação, então aqui ele já está mandando para o ar nesse aqui. Notem que ele já está aqui. Então pelo endereço de IP do meu servidor eu posso acessar por 1.9. Eu vou no meu cliente XP aqui e vou digitar 192.168.1.9 barra. Aqui eu vou pegar não só o sample broadcast, mas também o padrão aqui por demanda.
Vou pegar aqui, eu vou renomear para mim facilitar isso aqui. Vou renomear para 0. Então é /0. Clicar em OK. Nota que ele já vai estar conectando a mídia, só que o que o diretório está conectado lá é o diretório que está aqui na guia fonte. Então ele vai tocar todos esses arquivos aqui em ordem aleatória. Nota que ele já está executando aqui o meu arquivo padrão dele, né, que é o Windows Media Services. Notem a qualidade do vídeo também. Então é isso, aqui é o que já está saindo do fluxo de mídia lá do servidor. Então aqui eu tenho no Windows Server 2003 essas opções para fazer o gerenciamento do servidor. Aqui em MMS/Wanderson Server, a porta padrão desse aqui para você liberar o Firewall e o NAT, como aqui no início você já configurou esse servidor, então aqui no protocolo de controle você tem o protocolo de controle HTTP. Ele vai usar por enquanto a porta padrão 80, mas você pode definir uma outra porta no intervalo entre 1 até 65.535. Você pode definir uma porta entre esses valores e redirecionar o NAT. A mesma coisa do protocolo MMS. O protocolo MMS vai usar a porta 1755, então você vai precisar configurar o Firewall ou NAT para liberar a porta 1755 no endereço de IP da máquina. Ou então você pode usar uma outra porta clicando aqui no intervalo de 1 até 65.535. Mesma coisa para o protocolo RTSP, que ele vai usar a porta 554. Ou então você pode clicar aqui e usar uma porta entre 1 a 65.535 e fazer o uso dessas portas individualmente. E aqui você tem as mesmas propriedades aqui, mas só que o ideal é você configurar as configurações de porta e protocolo de controle, indo aqui em Windows Media Services, clicando aqui em Wanderson Server, no meu caso aqui o nome da máquina vai aparecer aqui, vindo na guia propriedades, protocolo de controle, você tem um protocolo de controle para todos esses controles aqui, HTTP, MMS e RTSP. Que são protocolos para configuração e difusão de arquivos na rede. Aí no caso, para você fazer o gerenciamento disso, você pode iniciar ferramentas administrativas, Windows Media Services, e fazer o gerenciamento do servidor do Windows Media Services por esse sistema aqui. Para você iniciar um ponto de difusão, é só clicar no ponto de difusão. Se for uma por difusão, você pode clicar aqui para iniciar, clicar aqui para parar e testar o fluxo por esse aplicativo aqui. E aqui por demanda, você pode clicar aqui para permitir novas conexões e aqui para negar. Quando você vai negar as novas conexões, digamos que você tenha 10 clientes conectados, esses 10 clientes vão ficar estáticos conectados ali. Eles não vão aumentar. Então, digamos que você pare negue os pontos de publicação, aí você vai ter uma perda aí no caso vai perder as conexões de saída. Você não vai ter mais ninguém que se conecte ali. E é isso, você tem caso de dúvidas em relação à configuração do Windows Media Services, você pode consultar também aqui a ajuda compilada em HTML para esse servidor. Aí no caso aqui já deu até um erro aqui no meu sistema, aviso servidor, o ponto de publicação não consegue transmitir da fonte tal esse arquivo aqui. Então tudo o que tiver de problema você pode ver por esses arquivos de log aqui. Pode clicar aqui para limpar a lista vai ficar vazia para você preencher com novos logs.
E é isso, você aprendeu hoje um pouco sobre servidor de fluxo de mídia, Windows Media Services, e para você abrir essas portas no NAT, você vai precisar configurar o Firewall também, que ele já abre automaticamente na instalação do Windows Media Services no Windows Server 2003 R2, se você estiver conectado por Firewall, né? Aí se você não tiver conectado por Firewall, a conexão é livre, mas só que se você tiver conectado por Firewall e configurar o NAT do modem, você vai precisar liberar aquelas portas padrões citadas anteriormente. E é isso. Dúvidas, comentem no vídeo.